Pessoal, ver esse menino bonito aí, conhecido da televisão, tinha um programa de TV no SBT, que era um dos mais vistos no estado, é irmão nosso, cheio do Espírito Santo. Eu só não escutei ele falar em línguas ainda, mas já eu, se não falar, vou escrever umas línguas para ele, né? Paulo, Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. Como nós estamos aqui numa reunião de líderes, eu não quero ser enfadonho e eu quero apenas deixar aqui alguns relatos. O culto é à noite, né? Então à noite eu vou pregar. Então, nessa tarde, eu queria apenas aproveitar esses momentos para falar com os irmãos do momento em que o Brasil vive, do momento em que a nossa nação está, pelo qual ela está passando. Já tem alguns anos que eu me tornei deputado federal, e desde 2011, quando eu descobri o que acontecia no Brasil, nas entranhas do parlamento brasileiro, eu comecei a falar. E por falar, apanhei muito. Aqui vocês devem lembrar. Em 2013, eu apanhando na rua, em avião, em shopping center, nossas igrejas sendo fechadas, famílias sofrendo, enfim, é uma história da qual não gosto nem de lembrar porque ela é angustiante. E naquele momento eu era uma voz única, solitária, dentro do parlamento, mesmo estando em um parlamento que tinha 80 deputados evangélicos, todos eleitos com viés evangélico. Todos eleitos com a seguinte proposta: estou indo a Brasília para defender os nossos princípios. Infelizmente, a maioria dos que vão para lá acabam se esquecendo das promessas, ou acabam sendo cooptados, e por serem cooptados acabam ficando em silêncio. Na política, anote isso aí, Paulo, você vai ouvir muito disso. Na política você tem que escolher a verba ou o verbo. Anotaram aí? Não dá para ter os dois. Ou você tem a verba, ou você tem o verbo. Como a maioria dos deputados evangélicos que foram para Brasília eram deputados institucionais, ou seja, deputados eleitos por uma instituição religiosa. A Assembleia de Deus de Madureira, a Assembleia de Deus Missão, a Quadrangular, igrejas grandes que têm potencial de eleger um candidato, manda o seu candidato para lá. Ao chegar lá, o candidato vai cuidar da igreja dele, dos pensamentos da igreja dele, dos desejos da igreja dele, que são rádios, TVs, legalização de templos, tirar impostos e coisas assim. Só que quando você precisa disso para o governo, você faz um pacto. O governo diz: eu te dou isso, mas em contrapartida você tem que se silenciar. E por isso, em todas as brigas, você vai ver sempre um, dois ou três lutando. Hoje nós temos na Câmara, nós somos em 116 a bancada evangélica, entre deputados e senadores. Imagine 116 crentes, cheios do Espírito Santo, 1/5 do parlamento. Era para virar esse país do avesso. Sim ou não? Tente lembrar o nome de 5. São 116. E olha que eu estou falando para pastores que geralmente são politizados. A mente da gente trava. E trava por quê? Porque nem todos que vão para lá vão para cumprir a missão da qual se propuseram. Porque ninguém quer desconforto, ninguém quer ser chamado de fanático, de deputado medieval, de desequilibrado, de patinho feio. Ninguém quer ameaçar os seus ganhos ou aquilo que a sua instituição já conseguiu. Então, em nome de tudo isso, as pessoas se silenciam. Então, eu estou muito revoltado, já tem anos que eu venho viajando o Brasil todo, porque eu não falo só aqui. Anteontem eu estava em Manaus, pregando lá com o apóstolo René Terranova, que é um líder, é meu paizão, e lá falando a mesma coisa. Não basta mandar para o parlamento, quer seja federal, quer seja legislativo, pessoas que tenham vínculos religiosos apenas institucionais, porque na hora da briga não vão vir para a briga. Na hora que é preciso, ninguém vai colocar a cara a tapa. Porque ao fazer isso, você é marcado. E quando você é marcado, ninguém quer fazer nenhum tipo de, abre aspas, negócios, fecha aspas, negócios com você. Consegue entender essa linguagem, né, pastores? Então já tem 12 anos que dentro do parlamento eu anunciei. Eu fiz denúncias. Teve pastores do Brasil que mandaram me tratar. Por exemplo, eu avisei, vai chegar um tempo em que vão fazer das nossas igrejas prisões.
onde pessoas vão entrar e vão querer que nós quebremos a nossa lei, a nossa promessa bíblica, os nossos princípios, por conta do Estado. Por exemplo, vão querer obrigar a gente a batizar pessoas inconversas. Aí riram de mim. Eu falei, olha, eu conheço as entranhas, estão trabalhando com projetos para que, exemplo, coisa simples, uma pessoa homossexual, um homoafetivo, ele tenha cotas para universidades. Imagine isso. Hoje já temos cotas para negros, para índios e para pobres. Se você for tudo isso e for homossexual, você não precisa estudar, a vaga já é sua. E a pergunta que eu faço é legítimo isso? E onde está as prioridades de intelecto? Onde estão as pessoas que estudam? Ou seja, se o seu filho é branco, se o seu filho é pobre e hétero, ele não vai conseguir entrar em nenhuma universidade, jamais. Eu anunciei isso, me chamaram de louco, riram de mim em programas de televisão. Pois bem, passou 12 anos. Há menos de 4 meses atrás, não sei se vocês acompanharam, um pastor, eu acho que foi em Aracaju, ele, na hora do batismo, uma pessoa que estava na igreja já há 1 ano, indo sozinha, vai vendo, indo 1 ano sozinha na igreja, fez o curso de batismo, se declarou cristão. No dia do batismo, a pessoa entrou na igreja de mãos dadas com o marido dela, 2 homens. Imagine o susto que o pastor tomou. E me diga se essas pessoas não fizeram isso de maneira pensada. Fizeram tudo que a igreja mandou. E no dia do batismo o cidadão entra de mãos dadas com o marido e exige o batismo. E o pastor não aceitou. O pastor está com 12 processos nas costas. Processo de homofobia, de preconceito, abuso de poder e coisas mais. Ascensão, porque um pastor tem ascensão sobre a ovelha, então tem processo sobre isso. Eu falei isso lá atrás, riram de mim. Agora estamos vivendo. Lá na Paraíba, tem uma universidade que já tem cotas para alunos gays. Eu falei e riram de mim. Então eu estou anunciando há anos. E chegamos num ponto em que, de repente, o Brasil resolveu acordar. E colocamos aí no governo um presidente honesto. Um presidente que não é perfeito. Ele não é crente. Ele não é cheio do Espírito Santo. Ele é casado com uma evangélica. E nós começamos a exigir dele posições de crente. Ele não é crente. No dia da padroeira dele, ele abraça a imagem da padroeira dele, porque ele é católico. Aí o crente fica cheio de nojinho. Ah, não, olha aí, adorador de imagem. Pois é, o crente nunca falou do outro que era macumbeiro, que era feiticeiro, que é ateu, que é à toa. Ninguém sabe a religião dos outros que passaram, mas desse, todo mundo pega no pé. Aí vai o crente e fala, não, mas a boca dele é muito suja. Ele fala muito palavrão. Ele não é salvo, ele é um ímpio. Ele não é curado, ele não é liberto, ele não passou pelo processo de transformação que nós pregamos. Então nós não podemos exigir dele uma postura que ele não tem. Todavia, ele é o que mais se aproxima de nós, nos nossos pensamentos, na nossa ideologia e naquilo que nós ensinamos. Então mais são as coisas que nos unem a ele do que as coisas que nos separam. E aí alguém pode dizer, tá, pastor, mas ele é assim. E o outro? Nós temos vários candidatos, mas a gente sabe que só 2 vão chegar lá. Sim ou não? Ou alguém tem dúvida? Só 2 vão chegar lá. Nós temos esse que eu falei, que não é perfeito, e temos o outro, que não omite mais o seu pensamento. Porque antigamente eles escondiam, faziam nas entrelinhas. Agora parece que a convicção deles que vai ganhar é tão grande, que ele está falando tudo o que ele pensa. Ele já disse que crentes não precisam ir para a igreja para orar, tomando o seu lugar e o meu, de pastores, dizendo que o crente não precisa de igreja, não precisa ouvir pastores, não precisa ouvir padres. Imagine o presidente de uma nação falando isso. Imagine se ele assume a presidência de uma nação. E não é só isso, ele diz com todas as letras que é a favor do aborto. A palavra aborto é um pouco pomposa. Vamos definir aborto? Assassinato de crianças inocentes, de crianças que não podem se defender. É crime. Se é crime matar, é crime ser conivente com isso também. Então, como é que um crente que é salvo em Jesus, que sabe disso,
ainda quer votar numa pessoa como essa? No mínimo, se não diante dos homens, diante de Deus. Esse crente um dia vai ter que prestar contas. Ele vai ter que dizer a Deus: eu votei num homem, eu quis ele governando a minha nação, mesmo sabendo que ele queria matar crianças. É só isso que nós temos que falar, não precisamos falar muita coisa. Ele já disse que vai colocar padres e pastores no seu devido lugar. E qual é o nosso lugar, se não é aqui no púlpito? Vocês começam a entender? Amigos, irmãos, não é brincadeira. Esses dias eu estava com o Paulo Mansur e eu contei as histórias, porque eu estou lá dentro. Nós tivemos notícia agora da Nicarágua. O governo de esquerda assumiu a Nicarágua. Primeira decisão do presidente: fechar as rádios de emissoras cristãs de rádio e de TV. Fechou-se. Começou a fechar igrejas católicas. E olha que o catolicismo tem uma vertente vermelha, né, que é a teologia da libertação, que caminha ao lado do socialismo e do comunismo. Mesmo sendo tão fortes, bateram de frente em algum quesito dogmático. E o ditador que assumiu o país disse assim: é contra mim? Fecha a igreja. Expulsaram freiras. Mandaram 18 freiras embora do país. Freiras que estavam cuidando de mulheres vítimas de abuso sexual. Essa semana eu recebi um vídeo de uma freira brasileira dizendo que a notícia que eles têm de lá é que o bispo sumiu. O bispo que cuida do país, da Igreja Católica, acreditam que ele foi assassinado. Argentina, aqui do lado. Hoje, 40% dos argentinos vivem abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Um país que até ontem era pujante. A esquerda assumiu não tem 2 anos. Assumiu, colocou tributação em cima das empresas, as empresas não deram conta, tomaram as empresas. As pessoas estão perdendo o seu patrimônio, porque um dos pensamentos da esquerda é retirar daquele que tem mais de um aquilo que a pessoa tem. Você viu o discurso do Lula falando na televisão que onde já se viu a classe média ter uma televisão em cada cômodo? Tem que ter uma televisão só. Esse é o pensamento do comunista, esse é o pensamento do socialista. O pensamento deles é de miséria. Por que miséria? Porque se você tem um povo miserável que come na sua mão, você vai se perpetuar no poder para sempre. O socialismo é um câncer. A pregação deles é bonita, é apaixonante. A pregação deles é quase que divina, só que é impraticável, é utópica, porque eles pregam a igualdade, e a igualdade não existe, nunca existiu. E para os senhores e senhoras que são crentes devem se lembrar disso. Qual foi o primeiro grande pecado que houve no cosmos, no universo? Quem se lembra? Lúcifer contra Deus. Qual era o desejo de Lúcifer? Isaías 14:13 ou 13:14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas, do trono de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante a Deus. Serei igual a Deus. Foi por isso que Deus tirou ele de lá. Aí o diabo entra no Éden, vai no ouvido de Eva e fala para ela o quê? O dia que você comer desse fruto, você vai ser o quê? Não ouvir igual a quem? Igualdade não existe. A pregação é bonita. Oxalá que vivêssemos num paraíso, que todo mundo tivesse o seu sustento e vivesse em paz. Mas o mundo está contaminado pelo pecado desde a raiz. Desde que Adão pecou nesse mundo, a Bíblia diz que passou a brotar na terra espinhos e abrolhos. A terra está amaldiçoada. Não há cura para a terra, a não ser o sangue de Jesus para as nossas almas. E aí entra nós como igreja. Mas uma igreja só pode fazer o papel dela se ela for livre. Se eu puder pregar aqui o que está na Bíblia. Imagine você pregar o que está na Bíblia e você ser preso por causa disso. A rainha da Suécia, muito amigo da rainha dos baixinhos, Xuxa. E vou contar uma coisa que vocês não sabem. Quem lembra da lei da palmada? Lembra disso ou não? Lei da palmada. Uma lei criada contra pais que exerceriam um poder em cima dos seus filhos. Sabe de onde veio esse projeto? Da Suécia. Sabe quem trouxe o projeto? A rainha dos baixinhos. E ela entregou para alguns deputados comunistas. E eu estava lá para lutar contra esse projeto. Imagine que eu travei a comissão por 3 dias por causa de uma palavrinha. Pergunte qual. Só fala se todo mundo perguntar. Sofrimento. Agora pergunte por quê.
Porque estava lá dentro do projeto. Se um pai e uma mãe, Paulo, provocar sofrimento nos seus filhos, ele perderá a guarda dos seus filhos. Aí eu levantei e pedi uma questão de ordem. Eu disse assim: relatora, a senhora pode definir para mim sofrimento? Defina para mim sofrimento. Uma criança ser espancada, sofrimento. Isso a pessoa tem que ser punida mesmo. Se o Estado puder tirar das mãos de um pai e de uma mãe psicopata e colocar em uma família que tenha saúde emocional e dê para essa criança paz, eu concordo. Agora, se o pai e uma mãe der uma bronca no filho, você não pode fazer isso. Se o filho chegar na escola e ficar com a carinha fechada, e a professora perguntar: por que você está triste? Meu pai gritou comigo. Isso é sofrimento ou não é? Sim. Então não há como se mensurar sofrimento. Foram 3 dias de batalha para arrancar essa porcaria dessa palavra de um projeto, porque nós não tínhamos crentes suficientes para ir para a batalha. E aprovou a lei da palmada. Ficou ruim, porque até hoje pais e mães estão com problema, porque o conselho tutelar, basta receber uma ligação e alguém falar que o menino gritou dentro de casa, eles entram dentro da sua casa e fazem uma devassa. Não é brincadeira. Tudo isso vem de lá, vem lá de cima. No mesmo país da rainha Silvia, que é a rainha da Suécia, algumas igrejas protestantes tiveram pastores presos, porque alguns textos da Bíblia foram proibidos por lei de serem lidos publicamente. Textos que falam sobre homoafetividade, textos que falam sobre o marido ser o cabeça do lar. Questões que para nós são princípios bíblicos, porque Paulo diz que essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada aguda de 2 fios que vai na divisão da alma e do espírito. Nesse país não pode ler a Bíblia. Existem projetos assim em Brasília. Existem 1 milhão de projetos. Existem mais de 1.300 processos caminhando ainda em Brasília para ferir as nossas igrejas e a nossa fé. Venezuela, eu estive com o presidente Bolsonaro no assentamento lá em Roraima e eu chorei. Chorei porque vi homens e mulheres iguais a nós, com a mesma idade que a nossa, pesando 20 quilos a menos. Eu vi pele e osso. Eu não vi isso nem na África. Eu estive em vários países do continente africano. Eu me lembro da época quando lançaram aquela música We Are the World, né? Ali a gente via imagens de negros com pura pele e osso. Hoje já não há mais isso, que o mundo se mobilizou para matar a fome deles. Continuam pobres, mas tem comida. Você vai na Venezuela, não tem comida. Jesus, o inimigo está operando aqui. Imagina, não tem comida. Pessoas cadavéricas, e eles pegando a mão da gente assim: pelo amor de Deus, tira a nossa família de lá. Eu estava andando no assentamento, tinha muita gente, milhares de pessoas. Eu não vi um gatinho, nem um cachorrinho. Eu fui brincar com as crianças, dizendo para eles: cadê o gatinho de vocês, o cachorrinho? E eles falaram: comemos tudo, pastor. Comeram gatos e cachorros. Você não encontra ratos na Venezuela. Um país que tem no subsolo dela a maior concentração de petróleo do mundo, perde só para a Arábia Saudita. Como pode? Governo socialista. Eles entram e vão tomando. Na hora o povo fica alegre, porque a grande maioria do povo é extremamente pobre. Então eles pegam um rico para ser o Judas, pegam tudo que ele tem, tomam e repartem. Ó, você tem agora 5 mil reais, você tem 1.000 reais. E a pessoa fala: é isso aí, vamos acabar com tudo. Só que o dinheiro acaba. Aí acabou a empresa, porque não tem mais emprego. E aí vai fechando tudo. A grande Margaret Thatcher, a dama de ferro, uma das maiores primeiras ministras do mundo, conservadora, cristã, de direita, num debate numa universidade, um aluno fez uma pergunta para ela, ela disse: vou definir para vocês, usando a linguagem da escola, o que é o socialismo. O socialismo é assim: 2 alunos estão estudando na mesma classe. Um tirou nota 10, o outro tirou nota 0. Aí o professor vai perguntar: por que o outro tirou nota 0? Ele vai dizer: eu sou negro, eu sou pobre, eu moro em periferia, eu trabalho todo dia, não tenho tempo para estudar. Aí a professora vai perguntar para o outro: e você tirou 10 por quê? Eu me dediquei, eu estudei, mesmo trabalhando, eu gastei tempo e estudei. Aí o socialismo diz: não, é todo mundo igual.
Aí o socialismo pega a nota dos dois, 10 mais 0, igual a 10, e divide em 2. Dá nota 5, com 5 passa de ano? Passa. Então passam os dois, o que estudou muito e o que não estudou nada. A pergunta que fica é, e no ano seguinte? O que estudou muito vai se dedicar a estudar? Sim ou não? Ele vai passar de ano de qualquer jeito. Em menos de 4 anos acaba a educação de um país. Não é o que aconteceu no Brasil? O ensinamento Paulo Freire. Eu sou da época que a gente repetia, voltava para o ano para estudar, até aprender a ler e escrever. Hoje, os meninos estudando, um pai esses dias me ligou, falou, pastor, me ajuda, meu filho é autista. E ele tem um nível muito grande de dificuldade de relacionamento. Ele não sabe ler nem escrever, está na 6ª série. Ele vai terminar aqui o 2º grau sem saber ler e escrever. Ele vai ter diploma, ele não consegue entender o que ele está lendo. Como isso? Por que querem isso? Porque a pessoa que não estuda, ela é uma ignorante. Você dá para ela R$50 e um pão com mortadela, e ela vende a mãe dela por causa disso. Pode até não entregar, mas que vende, ela vende. Esse é o socialismo. A situação não é brincadeira. Nós tiramos a esquerda do governo a duras provas. Eu estava lá lutando quando nós fomos aprovar o PNE, Plano Nacional de Educação. Estava na Comissão de Constituição e Justiça. E Deus tem os seus motivos, né? Eu perdi o sono uma noite, igual o rei lá da Bíblia que perdeu o sono da noite e foi ler as Escrituras. Eu peguei o calhamaço, 7.000 páginas do Plano Nacional de Educação e comecei a ler. Uma palavrinha saltava em cada folha: gênero, ideologia, homofetividade. Eu peguei uma caneta dessas fluorescente, né, e fui riscando. Quando eu cheguei na página de número 1000, eu fui contar. Já tinha mais de 600 citações de gênero. Quando eu vi isso, eu falei, tem alguma coisa errada. Fui para o Google. Gênero, o que é gênero? Pensamento sobre gênero. Encontrei uma americana chamada Judith Butler, que depois veio ao Brasil aqui dar palestras. Uma psicóloga. Ela inventou, ela criou, ela teve a genialidade de criar uma doutrina onde homem e mulher não nasce homem nem mulher. Nasce um ser amorfo. Não importa o que tenha entre as suas pernas. Não importa se é uma genitália feminina ou masculina. O ser humano é uma construção social. Ou seja, é a sociedade que vai construir ele. É o desempenho dele diante da sociedade que vai dar a ele a sua sexualidade no futuro. E eu coloquei o nome ideologia de gênero. E comecei a denunciar. Riram de mim, até que eu chamei meus pais e falei, olha aqui, fui mostrando. Começaram a perceber disso, calma, isso aqui é muito perigoso. Pegamos o Plano Nacional de Educação, ensinamento de sexo para criança entre 3 e 6 anos de idade, na escola pública. Fizeram audiências públicas, eu resgatei as audiências em vídeo e vi lá psicólogos de esquerda dizendo assim, se o seu menininho de 2, 3 aninhos estiver com um amiguinho dele no banheiro e ele vê o pintinho dele, o piu-piu, e ele quiser pegar, deixe, porque ele está se descobrindo. Essas misérias, tudo através de lei. E nós não tínhamos força para derrubar esse projeto. Aí eu fui em cima de pessoas que tinham autoridade, como Eduardo Cunha, que foi preso depois, nosso irmão em Cristo. Tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades. E uma das qualidades dele foi assim, eu te dou o PMDB inteiro na época, para me ajudar na CCJ a derrubar o projeto. E nós conseguimos arrancar tudo de lá. Pela graça de Deus. Fizemos festa. Pergunte o que a esquerda fez. O plano é nacional de educação. Não criaram um plano estadual de educação. Pegaram o mesmo projeto inteiro que nós tínhamos mexido nele e trouxeram para as assembleias legislativas. E agora entra você, Paulo. Mandaram para a Lesp. Pergunte como foi para encontrar um deputado que tivesse coragem para encarar. Ninguém queria. Os crentes não queriam. Aí eu tive que chamar o pastor Malafaia, que tem uma língua daquele tamanho. Falei, pastor, me ajuda. Ele me ajudou a ligar e falou, se você não for defender, eu vou para a televisão e falo o seu nome. Aí apareceu uns 3, 4 deputados para brigar. Medo! E aí conseguimos arrancar do plano estadual de educação. Vencemos em São Paulo. Tivemos que correr o país inteiro.
Vencemos em 20 estados. Em 7 estados passou a aprovação, porque não tinha gente de coragem lá. Aí vencemos em São Paulo, fizemos festa. Olha o que eles fizeram. Pergunte, o que eles fizeram, pastor? Criaram um plano municipal de educação. Olha que inferno. Vencemos lá em cima, vencemos o estado e mandaram para 645 municípios em São Paulo. E aí foi um Deus na cura, porque nós não tínhamos vereadores suficientes e nem gente de coragem. Passou num monte de escola. A briga não é brincadeira. O Estado brasileiro todo está aparelhado. Qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje no governo? Vamos ver se você sabe. Que o Bolsonaro não consegue governar. Tudo que ele faz cai por terra. Judiciário, STF. Pergunte para mim, por quê? Porque o STF, ele é indicado pelo Executivo. O presidente indica o nome, o parlamento referenda. A pessoa não tem votos, então ela senta lá, é um plano quase que vitalício. O que entra ali dentro deve favores ao seu indicado. Dos 11 que nós temos hoje, 8 foram indicados pelo Partido das Trevas. 8 homens e mulheres que têm compromisso com Lula. Daí alguém diz assim, não, pastor, sentou lá, ele pode fazer o que ele quiser. Não pode. Vou te dar um exemplo prático. Espero que o Renato não fique bravo comigo agora. O Renato é aquele moço lá, olha lá para ele. Aquele moço, não, quase não dá para ver ele, olha a roupa dele, né? Ele já tem 2 metros de altura e bota aquela roupa ali, né? Renato é pastor, morava nos Estados Unidos, é amigo meu. E ele é parente da criatura que eu vou falar aqui agora. Vocês nunca acharam estranho o ministro Joaquim Barbosa se auto-aposentar no apogeu da sua glória? Você tem um cargo eterno, você tem poderes, e de repente você, da noite para o dia, diz assim, não, eu estou aposentando porque eu cansei de trabalhar, eu estou com um bico de papagaio. Você acha mesmo que foi isso? Pergunte para mim, qual a sua teoria, pastor? Todos os ministros são sabatinados pelo Senado. Para ser sabatinado, a sua vida é sacudida. Todos eles têm um dossiê deles na mão. Todos que foram lançados, com exceção dos 2 últimos agora, que foi nossa, cria nossa, o Cássio e o André, todos, colocados pela esquerda, eles têm um documentinho deles lá, meu pensamento. Quando eles querem fazer qualquer coisa, alguém liga para ele e fala, olha, tem um documentozinho aqui na mão. Alguém assistiu aqui House of Cards? Nunca assistiram? Assistam, pastores, Netflix. Várias temporadas, vocês vão ver um deputado americano que quer ser presidente da república, as coisas que ele apronta, aquilo é realidade. Ele precisa do voto aqui de alguém, ele liga para o assessor dele, nós precisamos do voto do deputado tal, ele está conosco? Não, então pega o dossiê dele e chama ele aqui. Aí o cara senta na frente dele, não, eu não vou votar com o senhor, porque meus princípios, aí ele pega e abre um dossiê. O camarada olha, não, eu voto com o senhor agora. Joaquim Barbosa foi colocado ali pelo Lula, e ele de repente virou o relator daquele projeto do processo do mensalão, e ele começou a pisar no pescoço de toda a esquerda que colocou ele lá. Da noite para o dia ele abandonou tudo. Vocês estão entendendo? O mundo está aparelhado, o mundo brasileiro está aparelhado. Escola, alguém tem filho em universidade aqui? Alguém tem algum membro na igreja que tem filho em universidade pública? Pergunte para o membro da sua igreja como é que está a cabeça do filho dele. Pode ser o menino e a menina mais crente do mundo. Eles entram lá dentro, não dá 3, 4 meses, a criatura é transformada, porque o canto da sereia é pregado lá. Eles ensinam para eles sobre o socialismo, mas de um ponto de vista tão lúdico, tão bonito, que a pessoa se converte. Aí a menina volta para casa parecendo um homem, já não faz mais o sovaco, já não... pode ver, o estereótipo desses meninos e meninas são conhecidos. E se eu estiver falando alguma coisa demais, estamos numa reunião, você pode me corrigir, tá? Isso aqui não é um culto, é uma reunião. Eu só estou mostrando para vocês o que é as entranhas do governo. Eu vou dar para vocês só um exemplo. Nós temos o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma empresa afiliada a ele que chama-se Hemobras. O Brasil é sócio de 200 empresas estatais que só servem para cabide de empregos de políticos. Veio o Bolsonaro e fechou tudo isso.
Pergunte se a gente consegue tocar na Imobras. O presidente não consegue. Nós tentamos trocar a diretoria que só rouba dinheiro naquele lugar. Eles entram na justiça, a justiça vai e indefere. É um inferno. Quem lembra da parada gay em São Paulo, daquele travesti que ficou crucificado na cruz? Alguém concordou com aquilo? Eu fui o primeiro a denunciar. Pergunte para mim, o que aconteceu, pastor? Eu fui condenado em primeira instância a pagar 100 mil reais para aquele travesti, por ter denunciado, porque ele disse que ele apanhou na rua por causa do meu discurso de ódio. Eu perdi em São Paulo, estou recorrendo em segunda instância. Quem lembra de uma imagem? Eu estava pregando aqui no litoral, ali em São Sebastião, Paulo, sua terra ali, no Glorifica Litoral. Eu pregando, levantam duas moças e sentam no ombro dos namorados, e elas tiram a roupa e se atracam no beijo. Quem lembra disso? Eu dei voz de prisão, invoquei o Código Penal, aí o sargento que estava lá foi obrigado a cumprir a ordem de prisão e levou para a cadeia. 3 dias depois, o processo virou contra mim. Abuso de poder. Me processaram em 2 milhões de reais. Por eu ter denunciado. Pior, perdi em primeira instância. Tudo aqui em São Paulo eu perco. Eu estou com um processo contra o Jean Willis. Perdi aqui com o Jean Willis. 50 mil reais. Perdi, está lá em segunda instância. Por que a gente não ganha nada aqui embaixo? Está tudo tomado. Vocês entendem? Vocês vão começar a entender agora, porque todo dia Bolsonaro apanha na televisão. O sistema não aceita. O sistema não quer. E nós, crentes, agora viramos a bola da vez, porque nós mostramos força. Em 3 anos, graças ao pastor Malafaia e a mim, e ele do lado de fora e eu por dentro, conseguimos trazer as grandes lideranças e dar sustância social para o presidente. O único grupo que não deixou ele fomos nós, Paulo. 30%. E isso deu força para ele. 1/5 do parlamento, pelo menos institucionalmente, demos força para ele. E agora o Lula percebeu que nos perdeu. Imagine o que vai acontecer conosco se ele ascender o governo. Não, pastor, mas ele já governou o Brasil e nunca fechou a igreja. A gente não pode ser idiota, gente. Por exemplo, não foi no governo do Lula, porque ele governa o país, tudo acontece debaixo dos olhos do presidente, que criaram em São Paulo a lei do PSIL. Quem lembra da lei do PSIL? Tantos decibéis e a igreja é fechada. Mais de 2.000 igrejas foram lacradas em São Paulo. Não precisou vir alguém com metralhadora, vamos fechar essa igreja. Você entendeu? Uma lei. Pandemia. Alguém teve sua igreja fechada aqui? Sério, mas o senhor queria abrir? A igreja, por acaso, não é um órgão de utilidade pública? Não é um serviço essencial? Olha o número de pessoas que estão aí com depressão profunda se matando. E quem cura esse povo? Jesus e a igreja. Mas a nossa igreja foi fechada, mesmo com uma lei lá de cima dizendo: igreja, serviço essencial, tem que ficar aberta. Aí vem o Supremo e diz: não, quem cuida disso não é o presidente da República, é o governador e o prefeito. Fecharam as nossas igrejas. E agora nós todos vamos ficar aqui a reboque do quê? Senhoras e senhores, nós nunca vivemos uma situação como essa. Por quê? Eu falava agora há pouco com o pastor, esqueci o nome do senhor, desculpa. O pastor Ezequiel, ele é um profissional de saúde mental. E eu falava que os discursos que esse petista tem dado não é discurso de candidato, é discurso de quem já ganhou. Ele tem certeza que já ganhou. Isso é muito estranho. As pesquisas só dão ele. Mas como se ele não consegue colocar 2.000 pessoas na rua, 3.000 pessoas na rua, e a gente coloca milhões? Todo dia ele apanha, o presidente apanha. Só um idiota para não perceber que tem alguma coisa sendo armada. E por isso nós estamos lutando, para que nós tenhamos consciência. Estou falando com líderes. Eu sei que vocês estão aqui numa terra perigosa. Eu conheço Hortolândia. Eu fui amigo do prefeito que faleceu, né? Ele faleceu, Perugênio, né? Fui amigo dele. Eu conheço um petista. Não caia no engodo deles. Eles riem para você. Eles te amam enquanto você é útil. Fale uma coisa contra para você ver o que vai acontecer com a sua vida.
vão para cima de você, para cima da sua família, vão destruir o seu nome, vão destruir a sua história, vão inventar situações e por fim vão tomar tudo que você tem. Eu sei porque eu vivi na pele. Comissão de Direitos Humanos era do PT. Eu assumi a comissão. Eles botaram gente para me perseguir na rua, em casa. Eu e minha família sofremos para que nós pudéssemos ter essa liberdade que temos aqui, por enquanto. Então eu estou aqui para, em nome de Jesus, pedir aos senhores e às senhoras que reflitam no que eu estou dizendo. O voto é livre. É claro, estamos em uma democracia. Mas, por favor, seja responsável. Você já está com a vida formada. Eu já estou velho. Mas e os nossos filhos? E os nossos netos? Vamos deixar acontecer aquilo que aconteceu nos outros países do mundo? O mundo inteiro está olhando o Brasil, porque dependem da nossa direção nessa hora final. Não venha me dizer o que me disse a deputada Benedita da Silva. Quem conhece a Benedita? Benedita foi governadora, senadora, mas ela é vermelha, petista. O dia que eu fui falar com ela sobre as minhas brigas, porque ela nunca me ajudou em nada, ela falou para mim assim: Marco, o mundo já está entregue na mão do diabo, você não lê a Bíblia, não tem o que fazer. Eu falei para ela: agora você está falando com o pastor, então toma vergonha na cara e vai ler a Bíblia direito. Porque Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses dizendo: o espírito do anticristo já atua, mas não plenamente, porque ainda existe um que o detém. Há um espírito que detém o espírito do anticristo, e esse espírito está dentro de mim, está dentro dos senhores, está dentro da igreja. O Espírito Santo, ele pode bloquear tudo isso. Só devemos entregar os pontos depois do arrebatamento, caso algum de nós fique. Se ficar, entrega os pontos, porque aí acabou. Aí o espírito do anticristo vai dominar. Mas enquanto a trombeta não tocar, vamos para a guerra. E vamos defender os nossos filhos, vamos defender os nossos princípios e a nossa liberdade de religião. Eu termino aqui recitando para os senhores um texto que eu achei muito bonito. Eu até salvei aqui. Eu já usei ele como discurso. Vamos ver se meu celular vai me ajudar. O inimigo operou aqui. E como eu estou cego, não abre direito. Isso aqui são as frases de um pastor que viveu o terror do nazismo sob Hitler. O nome dele era Martin Niemöller, ou Niemöller, Martin Niemöller. Um dia, vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho, que era católico. Mas como eu não sou católico, eu não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram, porque não havia ninguém mais para reclamar. Entenderam isso? Não, é só o Feliciano que está sofrendo. Ontem fui eu. Hoje é o pastor lá do estado lá que eu citei, que a igreja dele não quis fazer o batismo no gay. Hoje são a igreja católica na Nicarágua. Não, aqui não tem. Hoje é a Venezuela. O Brasil está bem. Então, hoje é a Argentina. O dia que chegar a nossa vez, nós não teremos ninguém para nos defender. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus nos ajude. Amém? Eu empresto meu nome, mais uma vez, para ser candidato a deputado federal. Empresto a minha vida, o meu sacerdócio, porque a política para mim é uma missão. Eu não estou em Brasília para fazer negócios. Tanto é que não conseguem me cooptar. E na política, quando eles não conseguem